Fala, meu povo! Estamos aqui mais uma vez e hoje o assunto é literalmente explosivo. Nós vamos aqui, em um vídeo muito curto, tentar compreender pelo menos parte, né, do ódio muçulmano para com os Estados Unidos, em especial o ódio dos sauditas, né? Então vamos lá. Eu vou começar a minha história falando um pouco da Revolução Islâmica do Irã, 1979. Naquele momento da história, o Irã era um dos maiores produtores de petróleo do mundo e era um país governado pelo Shah Reza Pahlavi, que era um homem completamente favorável aos Estados Unidos. Ele era um fantoche norte-americano dominando um país do Oriente Médio. E ele tentou implementar algumas mudanças dentro do Irã. Claro que eu estou sendo aqui extremamente reducionista por causa do tempo reduzido, mas ele tentou implementar algumas mudanças dentro do país, ocidentalizando a sociedade iraniana, amenizando algumas leis, dando uma maior autonomia às mulheres, e de dentro dos clérigos religiosos do islamismo xiita, uma série de movimentações começaram a ser feitas para que o Irã caminhasse para um sentido de maior islamização do que antes, o oposto do que o Reza Pahlavi queria. Então, liderados pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, os iranianos deram um golpe, tiraram o Reza Pahlavi do poder e instauraram um país tremendamente religioso. Pela primeira vez na história, um país do Oriente Médio passava a ser governado por radicais religiosos, né? São os muçulmanos xiitas, em especial os ayatolás, que estão lá até hoje, 40 anos no poder, e nesse momento, enquanto eu estou gravando a videoaula, Estados Unidos e Irã podem entrar em guerra a qualquer momento, né? Então, a Revolução Islâmica de 79, ela foi tão importante porque ela colocou no poder radicais religiosos. E aí eu pergunto para vocês, né? E os americanos, maiores consumidores de petróleo do mundo, ficaram completamente alucinados. Imagine você se a Revolução Islâmica do Irã se espalha por todo o Oriente Médio e 60 e tantos por cento do petróleo mundial cai nas mãos de radicais religiosos. Então os americanos precisavam urgentemente de alguém para entrar em guerra com o Irã, para cercar essa Revolução Islâmica lá dentro, né? Enclausurar essa revolução dentro do próprio país. E aí eu imagino que se ninguém se dispusesse a entrar em guerra com o Irã, os próprios americanos interviriam. Mas aí um bobo da corte bateu no peito e falou: deixa comigo que eu vou entrar em guerra com o Irã. O bobo da corte é o Saddam Hussein, né? Ele era o líder do Iraque naquele momento, 1980, e ele, por vários motivos, entre eles o próprio receio de que a revolução xiita e muçulmana entrasse dentro do Iraque e o derrubasse, ele invadiu o Irã e ele imaginando que o Irã, pós-revolucionário, um país que estava em convulsão política e social, não teria como fazer frente ao exército iraquiano. E não só fez frente, como num determinado momento da guerra Irã-Iraque, que durou de 80 a 88, os americanos tiveram que intervir pró-Iraque, vendendo a eles os seus armamentos. Então o Irã não só bateu de frente com o Iraque, como numa época X do combate, eles tinham até uma chance de vitória. E não era interesse americano nem a vitória iraquiana, nem a vitória iraniana, né? Porque qualquer um que vencesse dominaria de forma muito grande o petróleo mundial. Enfim, em 88, 700, 800 mil mortes, foi uma guerra horrível, usaram armas de destruição em massa, usaram crianças indiscriminadamente, e num determinado momento da guerra, os dois países, Irã e Iraque, completamente destruídos, uma produção de petróleo ínfima, porque os campos de petróleo dos dois estavam inoperantes, alguns queimando, enfim. E a guerra acabou com os dois derrotados. Ninguém ganhou.
né? E aí o Iraque tinha uma dívida de 50, 60 bilhões de dólares, não tinha como quitar suas dívidas, ele adquiriu essas dívidas justamente por causa da guerra, e aí o Saddam Hussein, ele resolveu invadir um outro vizinho, pequenininho, aliado dos americanos, mas muito rico em petróleo, que é o Kuwait. Então, 2 anos após a guerra Irã-Iraque, o Saddam Hussein invade o Kuwait. Evidentemente, a invasão era por 2 motivos. O primeiro, tomar posse do petróleo kuwaitiano, e o segundo, o Kuwait era um dos maiores credores do Iraque, junto com a Arábia Saudita. Então, o Saddam, ele matou 2 coelhos com uma cajadada só, né? Ele não só tomou posse do petróleo kuwaitiano, como também eliminou um dos seus credores. O que passava na mente do Saddam Hussein ao invadir o Kuwait? Eu vou invadir o Kuwait e eu acredito que os americanos, que são aliados deles, não vão fazer nada, justamente pelo fato de eu ter lutado contra o Irã e ter segurado a Revolução Islâmica lá dentro. Mas ele estava enganado. Evidentemente, não era interesse americano que um país detivesse 20% do petróleo mundial, que seria a soma do petróleo iraquiano com o petróleo do Kuwait. E aí o Saddam Hussein, ele tinha que inventar alguma desculpa para invadir o Kuwait, e ele falou que o Kuwait estava produzindo petróleo demais, fazendo com que o preço ficasse muito baixo, e ele acusou os kuwaitianos de estarem perfurando de forma transversal e sugando o petróleo do Iraque. Uma coisa surreal, né? Então você perfura de forma transversal, passa por debaixo da fronteira e puxa ali o petróleo iraquiano. Evidentemente isso era mentira. Mas os americanos não quiseram nem saber, né? E foram socorrer o aliado Kuwait. Aliado por quê? País rico em petróleo, né? É aquela aliança de interesses, né? Bom para o Kuwait, que tem um grande país o defendendo, e bom para os Estados Unidos, que tem um capacho ali no Oriente Médio. Então os americanos mandaram 700 mil soldados para libertar o Kuwait, e essa guerra ficou conhecida como a Guerra do Golfo. E a Guerra do Golfo foi barbada, né? Os americanos mandaram para lá tudo que eles tinham de mais modernos, foi a maior movimentação militar desde a Segunda Guerra até aquele momento, 1990, e o Iraque foi, entre aspas, facilmente retirado do Kuwait. Mas aí que tá, uma coisa leva a outra, né? A Revolução Islâmica do Irã levou à guerra Irã-Iraque, que levou à invasão do Kuwait, que levou à guerra do Golfo, e os americanos aproveitaram a oportunidade de estarem estacionados no Oriente Médio e criaram bases militares norte-americanas na Arábia Saudita, com a desculpa de defender a Arábia Saudita de supostas invasões futuras do Iraque. Qual que é o problema? O problema é que a Arábia Saudita é onde nasceu o profeta Maomé e é considerada o local sagrado para todo muçulmano sunita. Então, os muçulmanos sunitas se sentiram altamente humilhados com a presença militar americana na Arábia Saudita. Imagina você aí comigo. Imagina que o Brasil hoje tem o seu problema com a Amazônia. Imagina se o Brasil permitisse a instalação de 3, 4 bases militares americanas na Amazônia. Né? Os americanos falando, calma Brasil, preocupa não, nós estamos aqui para proteger a Amazônia. É óbvio que não. Então nem o Brasil, que é um país que sempre puxou muito saco dos Estados Unidos, nem nós nunca permitimos a instalação de bases americanas aqui, com exceção da Barreira do Inferno lá em Natal durante a Segunda Guerra, mas a Segunda Guerra acabou e a base foi desativada. Então, o que acontece? A conclusão de tudo, né? Dos 19 sequestradores do 11 de setembro, dos 19 terroristas que sequestraram aviões, 15 eram da Arábia Saudita. Então, a instalação de bases americanas na Arábia Saudita, toda essa interferência americana dentro do Oriente Médio, né, fez com que a Al-Qaeda, grupo terrorista criado por Osama Bin Laden, tivesse nos interesses yankees o seu maior objetivo. Então é a lei da ação e reação,
evidentemente, né, o terrorismo é algo completamente deplorável, independente de qual seja a desculpa, de qual seja o objetivo, é completamente deplorável, mas eu sempre procuro compreender o que motivou aquela loucura, né? De onde vem a ideia de tirar a própria vida a troco de um objetivo maior, enfim. Então, mais ou menos essa é a linha de raciocínio, né? Fiz aí para vocês toda uma escalada de acontecimentos até chegar à instalação de bases americanas na Arábia Saudita e tudo que veio pela frente aí. Novos vídeos virão mais para frente para falar do Osama Bin Laden, para falar do 11 de setembro e para falar da Al-Qaeda. Demorou? Abraço do Clebinho.